3, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará. Já em Gênesis, capítulo 6, versículo 6, diz assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. É meio contraditório, né? Diz que o Deus não é homem para que minta nem se arrependa, e em Gênesis diz que ele se arrependeu de ter feito. Eu sei que lá em Números está falando sobre uma questão de que ele falou que ia fazer, então ele vai fazer porque ele não volta atrás. E em Gênesis é algo que ele tinha feito. Ele criou o homem começou a fazer coisas erradas e entristeceu o coração de Deus, e Deus se arrependeu. Mas nas duas passagens está sendo referido a palavra arrependimento. Aí eu queria saber se eu interpretei de maneira errada, o que quer dizer, entendeu? Ok. Pergunta muito boa, Pauliana. Razão, inclusive, de eu ter feito questão que você a fizesse aqui no nosso meio. Irmãos, algumas coisas trazem dificuldade para nós quando nós lemos a Bíblia, e daí decorrem muitas pessoas fazerem afirmações a respeito da palavra de Deus, da Bíblia, que parecem realmente serem verdades, as afirmações que fazem, por aquilo que eles usam como referência. É o caso dessa questão levantada por Pauliana. Afinal de contas, se Deus é perfeito, se Deus é imutável, se Deus não se contradiz, se eu posso acreditar na Bíblia porque é a palavra de Deus, e se é a palavra de Deus não há contradição, por que está havendo essa contradição aqui? Gênesis 6:6 diz lá que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E Números 23:19 diz que Deus não se arrepende, não é filho do homem para se arrepender. Afinal de contas, olha aí o problema da contradição. Não há contradição. Nós devemos nos lembrar que a Bíblia que nós temos na mão, ela está escrita em que língua? Qual língua? Português. Mas esteja ela traduzida para a língua que for, inglês, grego, francês, italiano, quando nós formos ler a Bíblia, ideal seria que nós tivéssemos conhecimento da língua original em que foi escrito. Porque todas as línguas, elas têm algumas variações no sentido que as palavras possuem. Por exemplo, eu cito sempre esse exemplo. Manga pode ser isto aqui, uma parte da minha camisa, pode ser uma fruta que eu coma, pode ser um tipo de cavalo equíneo, né? Manga larga. Manga é uma palavra polissêmica, ela tem vários sentidos numa mesma palavra. Algumas palavras são difíceis de serem traduzidas porque não encontram seu correspondente na língua para a qual está sendo traduzida. Então vão ou transliterar. O que é transliterar? Colocar a palavra do original escrita pelo fonema. Então, por exemplo, se eu fosse traduzir o nome em inglês, Isaac, para o português, eu teria que usar que letras para escrever no português Isaac? Eu começaria com I ou começaria com A? A. Mas Isaac, no inglês, começa com I.
Então, algumas palavras, quando traduzidas para uma outra língua que não encontra seu correspondente, elas são transliteradas. Isto vai gerar um pouco de dificuldade para a compreensão de quem lê. Ok? Então, João pegou Isaac e foi para o rio. Isaac. O que é Isaac? Se eu não souber que Isaac é um nome próprio, eu vou saber o que foi que João levou para o rio? Não. Então, para eu saber isto, eu tenho que conhecer a língua original, ou então eu vou ter que fazer um exercício de análise e interpretação do texto, para que eu possa entender do que é que o autor está falando. Mas isto por si só pode não ser suficiente para eu entender o sentido do que está sendo dito ali. Então eu tenho que ir para o contexto. O que está acontecendo ali? Sobre o que é que está sendo falado? Se nós usarmos somente este elemento, que é contexto, sem nos atermos à palavra que originalmente está lá e traduzida aqui para arrepender-se ou arrependeu-se, nós vamos entender e vamos chegar à conclusão de que não há contradição. Primeiro, a gente tem que lembrar que a Bíblia, ela é o relato registrado por homens de atos e fatos ocorridos no passado, com a intervenção de Deus, com a ação de Deus, ou com a ação dos homens relacionado a Deus. Foi inspirado por Deus para que os homens registrassem o que foi registrado, que estão nas nossas mãos, chamado de Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, ela é revelação que Deus faz de si mesmo para nós, através da língua que os homens têm para se comunicar. É aquele exemplo do homem que quer falar com aquela formiguinha ali, e aquela formiguinha vai ser o interlocutor, vai ser o emissário de Deus para falar com as demais formiguinhas. Então Deus fala para uma formiguinha, então o homem fala para uma formiguinha na linguagem de quem? Do homem ou na linguagem da formiguinha? Ele tem que falar na língua da formiguinha. Para a formiguinha, então, transmitir isso para todos os demais e os demais vão entender. Senão, ninguém vai entender. Deus usa homens para falar na linguagem dos homens para que os homens entendam. Quem está escrevendo lá no Gênesis é Moisés. No tempo de Moisés era igual ao nosso tempo? Não. A língua que Moisés está usando é a nossa língua? Não. O contexto das pessoas que vivem naquele tempo de Moisés é o nosso contexto? Não. Então vamos tentar buscar entender qual é o contexto. Primeiro, a língua que está sendo usada por Moisés é uma língua que ela é muito pobre. Não é uma língua rica, por exemplo, como o português. Olha só, o inglês é uma língua muito rica. O inglês tem algumas palavras que no português a gente pode usar talvez uma só, mas o inglês tem algumas palavras para designar, olha que riqueza, para designar coisas diferentes. Quando eu digo assim, você tem que fazer, menino. Ou eu digo assim, você tem que fazer. Eu digo assim, você tem que fazer. Faz diferença cada uma dessas expressões, mas eu estou usando a mesma palavra no português. Dependendo da entonação, o chinês é assim também. O chinês tem essa coisa, né?
Eu não sei chinês, mas eu sei pelo que me disseram, é assim também, né? Parece que ele está brigando, né? Então, dependendo da entonação, vai ter um sentido do que eu estou dizendo. E se você tem que fazer, menino, você tem que fazer. É uma obrigação, ou faz ou faz. Olha, você tem que fazer, hein? Você tem uma necessidade de fazer. Faça, porque é uma necessidade. Ah, você tem que fazer. É algo que seria bom se você fizesse. Mas, usando a mesma expressão, sim ou não? No inglês, não. Se o inglês tem que dizer, menino, você tem que fazer, vai usar a expressão must. É uma palavra que carrega consigo esse sentido. É algo que você tem que fazer, acabou. É obrigatório. Ah, você tem que fazer. Você have to. Você tem que fazer porque é importante. Ah, you may do it. Ah, você tem que fazer, porque é algo muito bom. Se você fizer, vai ser bom para você fazer. São 3 palavras, cada uma aplicada a um contexto. Todo mundo entendeu? O aramaico não é assim, não. Não é assim, não. O hebraico não é assim, não. E o Antigo Testamento foi escrito em aramaico e hebraico. Então, quando Moisés está falando aqui, lá no Gênesis, Gênesis 6:6, né? Está falando da corrupção do gênero humano. Está falando da tristeza que Deus sentiu por causa da corrupção a que o homem se deu. Deus ficou triste por ver que aquilo que ele criou perfeito se corrompeu. Não quer dizer que Deus sentiu como ser humano arrependimento. Não devia ter feito. Está aqui dando quer dar a exata compreensão de que essa corrupção a que o homem se deu e que generalizou, trouxe uma profunda tristeza para Deus. Quer fazer com que nós compreendamos que aquilo que Deus fez perfeito e o homem transformou em imperfeito, feriu o coração de Deus. Então é esta a intenção do autor, quando ele pega e diz, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. Está todo mundo entendendo até aqui? Ok? Então, o escritor não está querendo dizer, não, Deus se arrependeu, para lá na frente ele vai dizer, não, mas Deus não se arrepende. Quando a gente vai para Números 22, é 22? 23, 19, né? Aqui é Balaão, um agoureiro, que é contratado por um rei chamado Balaque, e Balaque, um moabita, ele quer que o povo de Deus que está ali passando pela sua terra seja amaldiçoado, para que desgraças aconteçam com aquele povo hebreu, porque ele está com medo deles. Eles vieram do Egito, onde o rei egípcio capitulou ante o poder de Deus. Eles estão vindo de situações em que os israelitas, eles estão vencendo batalhas contra outros reis poderosos aí, povos que queriam objetar a passagem deles para que eles chegassem a Canaã. Então ele quer amaldiçoar esse povo. Aí, Pauliana, quando este agoureiro, esse feiticeiro, vai lançar uma maldição contra Israel, Deus toma a boca desse agoureiro, e Deus fala pela boca desse agoureiro.
E aí olha só o que diz. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo, verso 18, levanta-te, e a gente volta lá, no versículo 14, diz assim, assim o levou, quer dizer, Balaque levou a Balaão, levou ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse Balaão a Balaque, fica aqui em pé, junto ao teu holocausto, enquanto eu vou ali ao encontro do Senhor. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra e disse, volta para Balaque e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, e os príncipes de Moabe com ele, perguntou-lhe, pois Balaque, que falou o Senhor? Então proferiu Balaão a sua palavra, dizendo, Balaão vai falar aquilo que Deus mandou ele falar. Levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? O que é que Balaão está dizendo aqui da parte de Deus? Aquilo que Deus determina vai acontecer. E uma vez que ele determina, ele não volta atrás. Quando ele diz, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, ele está falando com um rei. Uma coisa muito séria, respeitada pelos reis, e você vai encontrar isso até lá, experimentado por Herodes, quando a mulher de Herodes, Herodias, que era esposa do irmão de Herodes, Filipe, com quem Herodes acabou tomando ela dele e se relacionando com ela de forma espúria aos olhos de Deus, um adultério. Herodias tem uma filha que não é filha de Herodes. E Herodias odiava o profeta João Batista, porque João Batista estava o tempo todo pregando e denunciando esse pecado dela, Herodias, e esse pecado dele, Herodes. Herodias tem um ódio mortal do profeta João Batista, mas Herodes tem um medo de João Batista, porque ele reconhece em João Batista um profeta de Deus. Herodes, para agradar Herodias, manda prender João Batista, mas Herodias quer matá-lo. Herodes está protegendo João Batista. Se ele largasse João Batista solto, Herodias qualquer hora contratava alguém, ia lá mandar matar e matava o João Batista. João Batista está preso porque Herodes quer manter ele vivo, quer proteger ele de Herodias. A Herodias, muito esperta, faz o quê? Pega a filha dela, que devia ser uma dançarina de baile funk, daquela do shortinho enfiado no bumbum, daquela que deveria ter um quadril maravilhoso, umas pernonas e uns peitões, vai e dança lá, talvez aquela dança do funk proibidão, para Herodes, que já está cheio de goró, numa festa. Herodes fica doidão, animado, né? Interessado em rolar um funk com ela sozinho. Depois, vira para ela e diz assim, me peça tudo que você quiser, ainda que seja metade do meu reino, eu vou te dar. E ele fala isso na frente de líderes. É o rei falando, dando uma promessa de rei. Ela diz, eu quero a cabeça de João Batista aqui numa bandeja. E ele fica em crise, por quê? Porque ele deu uma palavra de rei na frente de testemunhas, pessoas que são inclusive líderes do seu reino. E um rei não voltava atrás na sua palavra. A gente vai encontrar isso, por exemplo, mais para trás, entre aqui Balaão e Herodes. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, com a rainha Esther. O rei tinha uma palavra, perdão, rainha Esther não, Daniel. Não, Esther também, Esther. O rei tinha uma palavra que quando ele assinasse um documento, ele desse uma ordem, não podia voltar atrás. Ele dá uma ordem,
assina lá uma lei, dando uma data em que em todos os lugares do seu reino, todo judeu teria que ser morto. Esther vai lá, chora, conversa com ele se arrepende, mas ele não pode voltar atrás. Ele não pode voltar atrás naquela ordem dele. Ele se arrependeu, mas ele não podia voltar atrás. O que ele faz? Ele faz uma outra lei, autorizando a todo judeu se armar, que o judeu não podia ter arma. A se armar e ter o direito de defender a sua vida. No dia que os caras foram lá para matar o judeu estava armado, o judeu foi que matou os caras. Eles se defenderam e foram salvos. Mas o rei não podia voltar atrás. Quando agora Balaão, da parte de Deus, está falando com o rei moabita, ele está dizendo aqui numa linguagem que o rei moabita entende. Deus não é como você, que pode se arrepender aí e usar de artifícios políticos para voltar atrás. Deus não é homem para mentir, dizer uma coisa que não é o que ele tem como verdade, com outras intenções. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se fosse nos nossos dias, Pauliana, seria dizer assim: Deus não é como muitos políticos, que em época de campanha promete uma coisa para depois fazer outra. Deus não é, poderia ser até mais específico, Deus não é como a ex-presidente Dilma, que para ser eleita presidente desse país, disse que seria contra aborto, coisa assim, para ganhar o voto dos cristãos evangélicos, e os evangélicos votaram nela, depois ela veio, uma das primeiras coisas foi ela estar lá, aplaudindo aborto. Esse seria o nosso contexto, entendeu? Para aquele contexto, ele está dizendo, ó, Deus não é homem para se arrepender. Aquilo que ele determina vai ser feito. É diferente do contexto lá de Gênesis. Compreendeu? Ali, não é que Deus determinou e agora Deus está aborrecido, chateado e arrependido. É para mostrar quanto é a intenção, a intensidade da tristeza de Deus pelo que está acontecendo. Você pode ir até mais à frente, quer ver? Lá de Gênesis ainda. Ah, não, é aqui mesmo, né? Deus se arrependeu, ele decide destruir a raça humana. Olha só. Seria incoerente se a gente ficasse preso aqui, Pauliana, no capítulo 6, porque se Deus se arrependeu, verso 6, é 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Isso lhe pesou o coração? Olha, se de fato Deus tivesse arrependido, eu quero te perguntar, por que ele teria salvo Noé e sua família? Se ele está arrependido de ter feito o homem, ele se arrependeu de ter feito o homem. Então por que ele está salvando Noé e a família dele? Não parece incoerente isso? Deus está arrependido de ter feito a raça humana, mas aí ele salva Noé? Só por isso aí, só para ficarmos aqui nesse contexto, a gente vê que tem uma coisa estranha aqui. Se ele se arrependeu, deveria matar todo mundo, não existe mais nada. A gente não deveria estar lendo isso daqui. Nós não somos anjos, nós somos seres humanos, raça humana, descendente desses seres humanos que Deus se arrependeu de ter criado. Então isso aqui é para demonstrar com que intensidade feriu o coração de Deus o pecado que gerou toda essa corrupção generalizada. Então arrependeu o Senhor de haver feito um homem na terra, e isto pesou-lhe o coração. Ele está falando disso. Ficou claro para você? Ficou sim. Ficou? Alguém ainda tem alguma dúvida com relação a esta questão levantada pela Pauliana? Ou ficou respondido suficientemente claro para todos? É sobre isso, filho? Bom dia. Pastor, então pode-se afirmar em algum versículo que eu não consigo encontrar aqui, que Deus se arrepende sim ou não de alguma coisa? Deus nunca vai se arrepender, querido. Deus não arrepende do que ele faz. Arrependimento está relacionado a erro. Arrependimento está relacionado a pecado. Arrependimento é a expressão que
todo aquele que errou deve ter, para que então possa, através da confissão do que fez de errado, consertar seu relacionamento com outrem. Isto é algo do homem para com Deus, não de Deus para consigo mesmo, não de Deus para com o homem, não de Deus para com a sua criação. Toda vez que você vir, arrependeu-se o Senhor, está querendo dizer, pesou-lhe o coração, que é essa expressão seguida aqui. Deus ficou sentido, e isso feriu muito o coração dele, é algo muito grave para Deus o que aconteceu. É apenas para dar o sentido de dimensão daquilo para Deus, e não de arrependimento como algo que vai motivá-lo a querer destruir aquilo, que é como numa leitura simplista, parece nos fazer entender, ou nos faz entender o que está acontecendo aqui, entendeu? Então Deus não se arrepende, isto é forma, figura de linguagem usada pelo escritor para nos dar a dimensão do sentimento de Deus quanto àquilo que aconteceu ou que estava acontecendo. Ok?